Você sabe qual a diferença entre um SSD NVMe terceira geração, quarta geração e quinta geração? Nesse vídeo eu vou te mostrar com mais detalhes o que muda de um para o outro. Basicamente o que muda entre os três é a sua velocidade de operação. Quanto maior a geração, quanto mais nova a geração, mais rápido tende a ser o SSD. Mas tem um ponto de atenção aí. Você não pode simplesmente comprar o SSD e falar, não, vou comprar o SSD mais rápido que tem no mercado e vou colocar no meu computador. Não é assim que funciona. Por quê? Não adianta nada você ter o melhor SSD se a sua placa-mãe não está preparada para suportar isso aí. O que eu quero te dizer? Antes de você comprar, é primordial que você conheça qual o PCI da sua placa-mãe. Qual a geração que ele é para você não gastar mais. Por que eu quero dizer isso? O SSD de terceira geração ele custa X. O de quarta geração ele custa 2X. O de terceira geração ele custa 3X. É só um exemplo que eu quero dizer, é o seguinte, quanto maior a geração, quanto mais nova a geração, tende a ser a mais cara. Entendeu? Então assim, antes de você comprar, escolher o seu SSD, veja o que sua placa-mãe suporta. Depois disso aí você procura o SSD ideal para o seu computador. No contexto geral, o que isso implica na sua usabilidade? Para navegação normal, se você é um usuário que usa para navegar, para estudar, para trabalhar, você não vai ver diferença nenhuma nos três. Basicamente o desempenho vai ser igual. Você vai conseguir ter uma leve diferença quando você começa a manusear arquivos maiores, por exemplo, editor de vídeo, programador que mexe com um banco de dados muito grande, ou alguma atividade, quem mexe com AutoCAD, quem mexe com esses programas de arquitetura, edição gráfica, que são arquivos maiores. Essa transferência, esse processo de transferência e abertura é um pouco sim, mais rápido, mas na prática, para quem estuda e joga, depois eu vou deixar, eu quero que você assista até o fim, eu vou deixar aqui um demonstrativo no final desse vídeo, mostrando a diferença real nos jogos, em vários jogos. Você vê que quando dá uma diferença do terceira geração para o quinta geração, que é o mais parrudo que tem, quando dá uma diferença muito grande, 4, 5 segundos de diferença. E dependendo da situação do seu conjunto, do seu computador, quando a gente fala em custo-benefício, talvez não seja tão legal você investir algo que custa quase o dobro, se não for o dobro de uma terceira geração, para algo que você não vai ter esse ganho expressivo em desempenho. Eu aconselho que você fique no meio termo, talvez vá para uma quarta geração, com um armazenamento maior, do que você pegar um quinta geração com uma velocidade maior e um custo muito maior. A não ser que dinheiro não seja problema para você. Aí dessa maneira, vamos para o melhor, que você vai poder estufar o peito e falar assim, eu tenho o melhor SSD que tem. Mas diante disso daí, para quem usa para jogo, isso tudo não faz sentido. Agora, para uso profissional, eu apoio e indico.